Bem-vindos à apresentação sobre a análise doutrinatária da fraude contra credores, segundo Maria Helena Diniz, uma das mais respeitadas juristas brasileiras. Ao longo desta apresentação, exploraremos o conceito natureza jurídica, classificações e requisitos da fraude contra credores, bem como os mecanismos legais para combatê-la. Vamos examinar como este instituto jurídico representa um importante reequilíbrio entre a autonomia privada e a proteção dos direitos de terceiros no ordenamento jurídico brasileiro. Conceitos de fraude contra credores. Diniz classifica a fraude contra credores como um vício social do negócio jurídico, diferente dos vícios de vontade, como erro ou dolo. Os vícios sociais comprometem a função social do negócio, pois prejudicam terceiros estranhos à celebração contratual. Segundo Diniz, a fraude contra credores quando o devedor aliena bens ou contrai obrigações que o tornam insolvente ou agravem sua insolvência, com o intuito de prejudicar o direito de crédito de terceiros. Vício social compromete a função social do negócio jurídico. Alienação de bens, transferência que causa ou agrava a insolvência. Intuito lesivo, objetivo de prejudicar direitos de credores. Natureza jurídica da fraude. A fraude contra credores possui características específicas que determinam sua natureza jurídica no ordenamento brasileiro. Trata-se de uma hipótese de anulabilidade e não de nulidade, o que traz importantes consequências práticas. O negócio jurídico fraudulento não é automaticamente inválido, sendo necessária uma ação judicial específica para desconstituí-lo. E é importante destacar que a fraude não vicia consentimento das partes, mas compromete o objetivo social e ético da transação. Hipótese de anulabilidade. Não constitui nulidade absoluta, mas sim relativa. Necessidade de ação judicial exige pronunciamento judicial para invalidar o negócio e vício no objetivo social. Não afeta o consentimento, mas a finalidade ética da transação. Classificações da fraude. A doutrina de Maria Helena Diniz estabelece uma importante distinção entre as modalidades de fraude contra credores, caracterizando-as em objetiva e subjetiva, cada uma com características e requisitos próprios. Fraude objetiva. Ocorre nos atos gratuitos, como doações e bens. Sua caracterização independe da má-fé do terceiro adquirente, bastando a constatação de que o devedor ficou ou já estava insolvente após o negócio. O elemento central é o prejuízo objetivo ao credor, sem necessidade de provar a intenção fraudulenta do terceiro. Fraude subjetiva. Presente nos atos onerosos como vendas simuladas de bens, requer a comprovação da má-fé tanto do devedor quanto do terceiro adquirente, demonstrando o conluio entre eles. É necessário provar que o terceiro tinha conhecimento da intenção fraudulenta do devedor ao realizar o negócio jurídico. Requisitos da fraude contra credores. O reconhecimento da fraude contra credores depende da presença de elementos essenciais que caracterizam esse vício social. Esses requisitos são fundamentais para a procedência de uma ação pauliana. Crédito anterior. O crédito deve ser anterior à alienação ou ao ato lesivo praticado pelo devedor. Este requisito temporal é essencial para caracterizar a fraude. Prejuízo ao credor. Deve haver efetivo prejuízo ao credor, manifestado pela frustração na satisfação do seu crédito em razão ao ato fraudulento. Insolvência do devedor. O ato deve causar ou agravar a insolvência do devedor, tornando seu patrimônio insuficiente para honrar suas obrigações. Conluio fraudulento. Nas fraudes objetivas, é necessário comprovar o conluio entre o devedor e o terceiro adquirente, demonstrando a má-fé de ambos. Ação pauliana ou revocatória. É um instrumento processual específico que o ordenamento jurídico disponibiliza ao credor lesado para anular o negócio fraudulento e recompor seus direitos e crédito. Esta ação possui características peculiares que distinguem de outras ações anulatórias, especialmente quanto aos seus efeitos e alcance. Efeito ex tunc. A sentença desconstitui o negócio desde sua origem, retroagindo para restaurar a situação anterior. Eficácia relativa. Atinge apenas as partes envolvidas na fraude, não prejudicando terceiros de boa-fé. Proteção legal. Conforme os artigos 161 e 162 do Código Civil, a fraude não prejudica terceiros que agiram de boa-fé. Efeitos da sentença pauliana. A procedência da ação pauliana produz efeitos jurídicos específicos que visam restaurar a garantia patrimonial do credor lesado pela fraude. Esses efeitos são fundamentais para a efetividade do intuito e para a proteção do direito de crédito. Anulação do ato.
desconstituição do negócio jurídico fraudulento, reintegração patrimonial, retorno do bem ao patrimônio do devedor, indenização alternativa, perdas e danos quando o bem não for recuperável, viabilização da execução, possibilidade de penhora e expropriação do bem. Importância do estudo. Para Maria Helena Diniz, a fraude contra credores representa um importante campo de estudo no direito civil brasileiro, pois expressa o constante conflito entre princípios fundamentais do ordenamento jurídico. Esse instituto evidencia a tensão entre liberdade contratual do devedor e a necessária tutela do crédito, demonstrando como o sistema jurídico estabelece limites à autonomia privada para proteger interesses de terceiros e garantir a segurança nas relações obrigacionais. Equilíbrio jurídico. Harmonização entre autonomia privada e função social. Proteção de terceiros. Salvaguarda dos credores de boa-fé. Segurança negocial. Garantia do cumprimento das obrigações. Fundamentação legal. A fraude contra credores encontra sua base normativa no Código Civil Brasileiro, especificamente nos artigos 158 a 165, que estabelecem os parâmetros para sua caracterização e os mecanismos para sua impugnação. Essas disposições legais concretizam a teoria desenvolvida por doutrinadores como Maria Helena Diniz, fornecendo o arcabouço normativo necessário para a aplicação prática no intuito. Destaque para o artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens, quando o devedor já estiver insolvente ou por ele se tornar, podem ser anulados pelos credores se lhes resultou prejuízo. Conceito geral da fraude contra credores. A fraude contra credores constitui um vício social do negócio jurídico, através do qual o devedor prejudica dolosamente seus credores, ao dilapidar ou ocultar seu patrimônio, tornando-se insolvente ou agravando sua insolvência já existente. O objetivo fundamental da fraude é frustrar a efetivação de uma futura execução judicial ou impedir o adimplemento de obrigações legitimamente constituídas, comprometendo a segurança jurídica e a função social dos contratos. Função social. Afeta a função social do negócio jurídico. Elementos: insolvência, prejuízo e anterioridade do crédito. Remédio jurídico: ação pauliana para anulação do auto fraudulento. O artigo 158, o devedor não pode, sob pretexto de negócios jurídicos, prejudicar direito do credor. Princípio fundamental que proíbe o devedor de praticar atos com a intenção de fraudar credores. O artigo 159 são ineficazes em relação aos credores às alienações e ônus reais sobre bens do devedor, feitas sem receber preço justo quando tiver por efeito diminuir o patrimônio disponível para pagamento das dívidas. Aqui ocorre a presunção legal da fraude quando o devedor aliena bens abaixo do valor de mercado ou gratuitamente reduzindo o patrimônio para pagamento das dívidas. A proteção e ação, o artigo 160 e 161. O artigo 160, a ineficácia nos termos dos artigos 158 e 159 não podem ser oposto a terceiro de boa-fé. Proteção ao terceiro de boa-fé, ou seja, que não sabia da fraude. O artigo 161, o credor pode pedir a ineficácia do ato que lhe causar prejuízo, desde que o anterior ao crédito e praticado em fraude contra ele. O credor tem o direito de propor a ação pauliana para anular ou tornar eficaz o ato fraudulento. O ônus da prova e prazos, o artigo 162 e 163. O artigo 162. O credor, para exercer seu direito, deve provar a existência do crédito e a fraude praticada pelo devedor. O credor precisa demonstrar a existência do crédito e o dolo do devedor. O artigo 163. A ação do credor deve ser proposta dentro do prazo de 4 anos, contado do ato fraudulento, e estabelece o prazo decadencial para a ação pauliana. Má-fé e tutela antecipado. Artigo 164 e 165. O artigo 164. Se o terceiro adquirente do bem fraudado estava de má-fé, não pode alegar a boa-fé para manter o ato. O terceiro que sabe da fraude não tem proteção legal e o ato pode ser desfeito contra ele. O artigo 165. Se o negócio é anulável por motivo de fraude contra credores, o juiz pode conceder tutela antecipada para assegurar o direito do credor. Possibilidade de medida judicial imediata para proteger o credor enquanto o processo corre.
Considerações finais. Os artigos estabelecem as condições para identificar fraude contra credores, os direitos dos credores de anular atos fraudulentos e os limites para proteger terceiros de boa-fé. A ação pauliana é o mecanismo principal para garantir que os créditos sejam satisfeitos, mesmo diante de manobras fraudulentas do credor.